Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Ups! De novo. Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Planeta Blog. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Se você é novo, não conhece o canal, por favor se inscreva, dê o seu like. Depois, se você não gostar, pode vir aqui dar dislike, não tem problema. Mas muito importante que comentem, tá? O comentário talvez seja mais importante do que os próprios likes. Tá? Eu prefiro que você dê um comentário se você não quiser dar like, mas faça o comentário porque é a partir daí que eu consigo fazer mais vídeos, tá bom, galera? Bom, não tem mais o que falar. Vamos direto ao ponto aqui, sem blá blá blá. Eu fiz uma série aí dos países que eu considero melhor do que os Estados Unidos hoje, e hoje eu quero falar de uma maneira bem objetiva, bem rápido, sobre Portugal. Por vários motivos, eu vou dizer alguns deles que eu acho que sim é melhor do que os Estados Unidos hoje, né? Os Estados Unidos sempre foi, eu diria, o destino, né, principal de milhares, de milhões de pessoas no mundo inteiro, por questões do dólar, né? O dólar ser uma moeda muito forte, e porque, como eu sempre falo, né, Hollywood fez um excelente trabalho em exportar essa imagem americana, em que em muitos casos não é tão assim como eles faziam, né? Essa imagem linda de Hollywood, dos grandes filmes, dos grandes clássicos, acabou contagiando muita gente no mundo inteiro e em parte é um pouco de ilusão, né? Aliás, Hollywood é uma ilusão, né? A música também tem contribuído com isso daí, mas principalmente os filmes com aquelas cenas daquelas casas maravilhosas, aqueles estudantes do high school, né, indo para a escola, e muitos jovens através do mundo inteiro se inspiraram, né, naqueles filmes dos anos 80, principalmente dos anos 80, com aquela ideia de que iria morar numa casa cheia de graminha, onde tudo é perfeito, onde tudo é barato, onde você compra o seu carrão, onde você vive na Beverly Hills, onde você tem aquela vida inspirada nos clássicos dos grandes filmes dos anos 80. Mas a realidade é que nem sempre essa é a realidade, né? Os Estados Unidos, sim, é um grande país, é um país muito bom, tem um lado positivo, tem muitas coisas que de fato você consegue conquistar aqui, conheci várias pessoas que conquistaram muita coisa, mas o processo, né, à medida que o país foi passando através dos anos, é notável uma decadência em todos os segmentos, desde a econômica ao social, político, e aí a gente poderia enumerar um monte de coisas aqui, onde a gente vê que os Estados Unidos não é mais aqueles filmes, aliás, acho que nunca foi, mas principalmente agora não consegue se assemelhar com aquelas imagens dos filmes que nós assistimos no passado, né? Então hoje os Estados Unidos ainda atrai muita gente, ainda é um país que economicamente, diria, ainda está muito melhor que muitos países, ainda consegue trazer um certo equilíbrio financeiro para muita gente. Eu sempre falo no canal, qualquer país do mundo tem que vir de forma legal, acabou aquela história de vir de qualquer maneira, não. Vivemos numa outra época e é necessário a legalidade. É muito importante que as pessoas entendam isso, tá? Porque tem vários fatores, já expliquei isso no canal aqui, mas os Estados Unidos ainda conseguem, de alguma maneira, proporcionar, principalmente para as pessoas que têm necessidade muito grande, né? Se o cara não tem nada, absolutamente nada, né? Vive no zero, não tem trabalho, não tem carro, não tem casa, não tem nada, talvez os Estados Unidos ainda seja uma grande oportunidade. Mas se não for esse o caso, eu não consigo ver os Estados Unidos por vários fatores que eu já falei aqui, né? Então, hoje é Portugal, tô acabando falando um pouco dos Estados Unidos para vocês terem uma ideia. Por que Portugal eu considero melhor? Já falei sobre Canadá, já falei sobre Austrália e hoje estou falando sobre Portugal. Portugal é um país que você não vai ficar milionário, né? Todo mundo sabe disso, né? É um país pequeno, mas é um país que você vai ter qualidade de vida que você talvez não terá nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos tem qualidade de vida sim. Bom, isso depende muito de como você vê. Portugal foi colocado, listado aí, acreditem, né? Apesar de não ser, de ter os maiores GPD, né? GPD, não sei como é que fala isso em português, maiores de grana, mas foi colocado como um país com uma das melhores qualidades de vida do mundo, né? Por quê? Não é só o dinheiro, né? Tem muita coisa que entra aí no meio dessa confusão aí. Por exemplo, nos Estados Unidos hoje, que supostamente diriam que era um país muito tranquilo, não tem violência, você consegue achar violências tão grandes quanto no Brasil, determinadas áreas. Mas não é minha sobrinha, meu primo, minha tia, meu fulano de tal, meu cachorro mora numa área que não existe nada disso. Isso porque ele mora, o seu sobrinho, sua tia, seu primo, né? Mas todo mundo sabe que, inclusive, comunidade onde mora a maioria de brasileiros, tem perigo sim. É comparado com o Brasil? Talvez não, né? Talvez a área que eles estejam, não. Mas se vocês forem para Chicago, por exemplo, se forem para Illinois, ou se forem para áreas de Los Angeles, é cabeça rodando, né? Jogando futebol com cabeça de pessoas, tá vendo? É arrancando o coração, tirando o olho, tiro na cabeça, coisa desse naipe aí. Então não se engane que não exista, porque existe
Sim. Tá bom, galera? Entenda isso daí. Não pode ficar andando de noite, tô de boa. Já em Portugal, essas coisas são menos. Claro, é um país menor, a extensão continental é menor, mas isso não é o caso aqui. O caso aqui é um país mais com níveis de segurança infinitamente melhor do que o americano e, obviamente, melhor do que o Brasil. Aliás, para servir como comparação, quando eu falei dos Estados Unidos, tem lugares no Brasil também que é muito tranquilo. Se você for falar de Rio de Janeiro, que eu sou carioca, eu sei que tem lugares extremamente perigosos. Mas se vocês forem para determinadas, sei lá, de Minas, que não seja BH, né? Não tô falando mal de BH não, galera, mas lugares mais remotos, não tem violência. Então isso é muito relativo da maneira como você vê isso daí, tá bom, galera? Então assim, Portugal você vai ter qualidade de vida, você vai ter tempo para poder estar com seus familiares, você vai ter tempo para poder fazer suas coisas e estar de boa. Aqui nos Estados Unidos só trabalha, você se mata para trabalhar e acaba ficando até doente de tanto trabalhar. A questão de saúde, aqui, se você não morrer porque ficou doente, pegou uma doença, você vai morrer porque tem que pagar os médicos, que é extremamente um absurdo. Extremamente um absurdo. É uma coisa assim, fora de controle, tá? Só pra vocês terem uma ideia, se vocês forem numa emergência, tomar uma vacina, tomar uma pílula, tirar uma chapa e mandar você pra casa, mínimo $3.000 aí você vai ter que pagar. Mínimo, tá? Tem conta aí que chega até 100 mil. Se você ficar internado, então, você pode ir para casa de $1 milhão. A coisa não é brincadeira, tá? E lá no Portugal, né, se você pagar, vai ser uma taxa mínima, onde a saúde pública é gratuita. E funciona, né? Você vai ter escola gratuita. Aqui nos Estados Unidos, ir para a universidade é uma facada no rim, né? Nos rins, né? E a parte mais importante, além do clima, né, além da beleza natural de Portugal, a parte mais importante, você vai poder legalizar. A legalização em Portugal hoje é uma realidade, né? Não tem todo esse problema imigratório, né? Esse político imigratório que nós estamos passando nos Estados Unidos, que já se estende por mais de 30 anos, e essa história parece que vai se intensificar cada vez mais. Uma legalização nos Estados Unidos é próximo do impossível, mesmo que saia uma anistia, né? Do número de pessoas aqui, são mais de 30 milhões de legais. Mais de 30 milhões, sem errar. Mais tantos milhões de pessoas que têm casos esperando para vir para os Estados Unidos. Se sai uma anistia, mesmo que eles não façam nenhum tipo de averiguação, simplesmente sai carimbando todo mundo. Legal. Imagina você fazer isso com mais de 30 milhões de pessoas. Isso pode levar muito tempo. Até uma década, dependendo da velocidade, do número de pessoas. Então, assim, eu poderia enumerar vários fatores que não faz os Estados Unidos hoje um local bacana, sem falar da insegurança, todos esses movimentos absurdos, terroristas, que eu chamo, que está acontecendo aqui, fora tiroteio em escola. Olha, um caos. Os Estados Unidos vivem um caos, né? Mudança demográfica, ideológica, política, uma bagunça só. Portugal, você não vai ter isso. Né? Embora tenha um governo que eu não sou muito de acordo, mas parece que ele não está tanto à extrema esquerda, então parece que a coisa está bem equilibrada lá. Então eu acho que é um país, sim, onde você vai ter uma qualidade de vida, você não vai ficar rico, mas vai ter uma casa para você morar com seu conforto, você vai ter o que comer, comida é muito barato em Portugal, muito barato. Eu já estive em Portugal e posso falar isso, não para morar, mas é muito barato. Você vai comer muito bem, você vai viver muito bem, você vai trabalhar sem se matar, você vai legalizar, você vai poder conhecer toda a Europa e vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que se você estivesse nos Estados Unidos. Tá bom? Então eu espero ter respondido para vocês aí. Cuidado com essas histórias de que vender os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo. Como eu sempre falo, vocês têm que buscar a legalidade. Se Portugal te dá essa legalidade e é uma porta para a Europa, né? Mesmo que você não queira viver na Europa, em Portugal para sempre, você está entrando legalmente pela Europa e depois você vai ter vários países para explorar e de uma forma legal, sem esse papo de vender jeitinhos de imigrar para um país de forma irregular, na ideia de que está te ajudando. Isso é muito perigoso, porque você depois vai ter que responder por isso. Valeu, galera? Então espero ter ajudado e a gente se vê no próximo vídeo.